Plano. Os limites de uma realidade perceptível. O enquadramento inescapável da nossa mera existência humana. Ou talvez, a intencionalidade daquele que deslumbra toda a eternidade em um piscar de olhos. Perspectiva. Assolada por notícias ruins, derrotas, frustrações e dor. Frutos que todos experimentamos desde a escolha original do ser humano. O meu rompimento eterno com Deus no jardim. Pecado. Começa a jornada solitária da vida como ela nunca deveria ser. Sedes insaciadas, escuridão anunciada. Enquanto do céu, a inclinação a nós jamais deixou de persistir. As profecias em meio a uma aliança inferior nos mostravam que ainda não havia acabado aqui. Por 400 anos, o silêncio do céu ressoou sobre a terra. Apenas para que anunciasse com uma miríade de anjos no firmamento que eram chegadas boas novas. No choro do rei bebê nascido em uma manjedoura, a esperança renascia nos olhos de um carpinteiro, que alimenta multidões e anda sobre as águas e profere cura a enfermidades até então incuráveis, e nos alimenta com palavras que ensinam e constroem, que adentra a grande cidade ao som do louvor e das palmas, apenas para ser traído, sucumbido mais uma vez ao plano terreno da imperfeição. Qual era o plano? Injustiçado, desnudado, estraçalhado e abandonado, pregado em sangue, no madeiro final da dor e humilhação. A coroa de espinhos de escárnio, o manto oferecido pelas trevas. Perspectiva. Para nós, a sexta-feira de sangue, o sábado de dúvida e dor. Para ele, a semente plantada morta, para então reviver. A cruz. O acesso irrestrito à vida eterna. A marca da filiação compartilhada com todo aquele que crê. A esperança com suas estacas fincadas sobre a morte. A entrega do Cordeiro que de peito aberto nos ensinou a amar. A cruz está vazia. E o túmulo só foi emprestado por 3 dias. A pedra foi movida e com ela a declaração de morte eterna. As chaves foram tomadas para que filhos e filhas voltassem ao Pai que já os restaurou. O fim já não é nada. Porque o plano dele era outro. E nada pôde parar Deus de cumprir o seu propósito. Perdão. Salvação. Relacionamento. Triunfo. Esse sempre foi o plano de Deus. Muito boa noite a todos. Vamos adorar o nosso Deus. Para adorar a vida e toda a natureza reverenciam sua grandeza. O rio se entrega aos oceanos e obedece os seus planos. O universo chama. Todos o adorem e eu vou mergulhar meu coração nesse mar.
devoção. Os entrego aos oceanos e eu me entrego aos seus planos. O universo chama bem, que todos o adorem. Eu vou mergulhar meu coração nesse mar de gratidão. Se eu vou minha alma lhe prestar pra viver e adorar. Eu nasci e vivo pra sua glória. Seu poder deu vida à minha história. Tudo que há em mim é fruto do favor do Deus Criador. Eu nasci e vivo pra sua glória. Seu poder deu vida à minha história. Tudo que há em mim é fruto do favor do Deus Criador. Eu vou mergulhar meu coração nesse mar de gratidão. Se eu vou minha alma lhe prestar pra viver e adorar. Eu vou. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível.
dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz
sua casa agora, mas eu queria te dizer que você tem o poder para mudar este ambiente. Eu queria te convidar, se você ainda não entrou no ambiente dessa celebração, feche seus olhos, comece a orar. Nós estamos no final de semana de Páscoa, algo muito poderoso acontecendo entre nós nestes dias. Comece a dizer ao Senhor, comece a agradecer por aquilo que Ele fez na cruz por você, comece a agradecer pelo sacrifício, pelo sangue derramado. E Ele ressuscitou, e Ele está aqui, Ele está na sua casa, Ele está nos nossos corações. E glória a Deus, porque Ele nos deu a vida. Ore, ore, levante um clamor. Pai, nós não temos palavras. Nós não temos palavras para te agradecer pelo teu sacrifício. Nós não temos palavras para dimensionar aquilo que o Senhor significa para nós, porque sem o seu sacrifício, sem a sua morte, sem a sua vida, o que seria de nós? Nós somos apenas pobres homens, pecadores, nós somos falhos, mas o Senhor é perfeito e o Senhor nos ama. O Senhor entregou o seu Filho para vir até aqui, para viver como um homem, para sofrer como nós e por nós, e para ressuscitar no terceiro dia, para que nós pudéssemos ser livres, Pai, para viver uma vida cheia, uma vida completa, uma vida transbordante, Pai. E nós te pedimos perdão, Pai, pelas vezes, Pai, em que nós não demos o devido peso a este sacrifício, Pai. Nós te pedimos perdão e nós queremos hoje encher o nosso coração de gratidão, Pai, por aquilo que o Senhor representa nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Que bom ter você conosco nessa celebração, nesse Eleve Experience. É de fato muito bom estarmos reunidos como família, não importa se nós estamos aqui, você está na sua casa, nós estamos juntos em coração, em alma e em espírito, e é muito, muito bom estar aqui com você. Nós vamos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas, e eu gostaria de ler com você o trecho de Salmo 126, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Nós vivemos um tempo de crise, não é segredo para ninguém. Mas o que eu queria te dizer é que essa crise, ela traz igualmente a oportunidade de uma semeadura. Não é tempo de comer as sementes, é tempo de semear. E nós temos aqui nesse texto de Salmo 126 uma promessa que nos diz que se nós semearmos com lágrimas, com cantos de alegria colheremos. Vai ficar tudo bem, tudo isso vai passar e nós colheremos aquilo que nós plantamos neste tempo, com alegria, com cantos de alegria. Essa é uma promessa para o seu coração nessa noite. Você que tem estado ansioso, você que está com medo do futuro, tudo bem, nós somos humanos, nós vamos de fato ter esse tipo de sentimento, isso é normal, mas você precisa entregar isso na cruz. Você precisa levar isso para Jesus, e eu tenho certeza que Ele vai te acalmar, Ele vai te dar uma paz que excede todo entendimento, e vai te levar a lugares de paz e de alegria. Então, neste momento aí, abaixo da sua tela estão as nossas contas bancárias. Você pode depositar ali o seu dízimo e a sua oferta. Você pode usar também o PayPal. Vamos estar mantendo o link no nosso chat. Não deixe de fazer aquilo que Deus tem pedido para você. Este é o tempo de ser fiel, este é o tempo de ser generoso. Eu tenho certeza absoluta, porque é uma promessa de que você colherá aquilo que você tem plantado. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço porque não importa o que aconteça, não importam as circunstâncias, o Senhor é sempre, sempre, sempre fiel. E eu te peço, Pai, que nesta noite o Senhor cuide dos corações dos meus irmãos que estão com medo, ansiosos sobre o futuro, aqueles que perderam seus empregos, aqueles profissionais autônomos que estão vivendo um tempo de completa incerteza, Pai. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso porto seguro. E nesta noite, Pai, nós declaramos que a nossa confiança está completa em Ti. E nós entregamos também as nossas sementes. Que o Senhor abençoe cada dízimo e
oferta que está sendo depositado agora, Pai, que suba como cheiro suave de oferta ao Senhor e que traga, Pai, a certeza de que quando nós te honramos, quando nós somos fiéis, quando nós somos generosos, Pai, nós estamos fazendo a nossa parte para que o Senhor possa agir, entrar e tomar o controle completo, Pai, das nossas vidas. Então nós, através dessas ofertas e dízimos, dizemos, Pai, que o controle é teu, que nós sabemos que o Senhor cuida de nós e reafirmamos, Pai, que o Senhor é um bom Pai e que em Ti nós depositamos a nossa confiança. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. E eu vou confiamos em Ti, Jesus, não seremos abalados. A nossa convicção está completamente estabelecida em Ti. Jesus, a nossa certeza vem de Você. E eu quero dizer para você que nos acompanha que vai ficar tudo bem. Nós não estamos dizendo isso como um mantra avulso, repetido, ou porque achamos bonitinho e legal. Não é pensamento positivo, estamos falando de fé. Estamos na convicção de que o Senhor é Deus e que esse Deus vai dar um jeito de deixar tudo bem. Quero ler com você um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 22. É um texto que fala da Páscoa. Jesus comeu uma Páscoa e pediu para os seus discípulos prepararem essa Páscoa primeiramente. Vamos ler juntos Lucas 22. Diz o seguinte a palavra de Deus dos versos 14 a 16. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Uau! Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, mas para você também, que deseja ansiosamente a sua presença na Páscoa. Ele tem a certeza que mais do que as circunstâncias, as coisas, os objetos, as interações, a mesa em si, a sua presença é indispensável. E Ele quer que fique tudo bem na sua vida. Minha conversa com você hoje vai trazer algumas dicas importantes e direções do próprio Jesus. Eu quero dizer para você que nessa Páscoa, que na sua vida, que nessa estação, vai ficar tudo bem
desde que você entenda alguns valores e princípios que Jesus tem para a sua vida. O primeiro deles é desde que você marque presença nos rolês de Jesus. É isso mesmo. É uma questão de prioridade. É uma questão de entender o que é mais importante. Como diz um pregador que eu conheço, você precisa entender que Jesus precisa ser uma prioridade na sua vida. Se você estiver presente nos rolês de Jesus, as coisas vão acontecer e vai ficar tudo bem. O verso 14 diz assim: eles reclinaram-se à mesa. Sabe, Jesus estava com os discípulos à mesa. Eles não tinham uma outra live para assistir naquela hora. Eles não tinham uma galera para visitar, mais importante que Jesus. Fabão, você não acha meio religiosa essa sua postura? Ela só vai ser religiosa se você achar mesmo que os comportamentos são mais importantes que as pessoas, que os relacionamentos. E eu quero dizer para você que a minha prioridade, e é a sua prioridade, para que você fique bem, para que fique de fato tudo bem, um relacionamento com Jesus. Marque presença nos rolês de Jesus. Faça questão de se relacionar com Ele. Faça questão de se envolver com Jesus. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você está fundamentada no versículo 15. Encare as dificuldades com fé. Nós vivemos um dia difícil, ou dias difíceis. É aquela história de que chegou o dia mau, sabe? E aí, Jesus fala: ansiei comer essa Páscoa com vocês, ou quis ansiosamente, antes de sofrer. Jesus sabia que ia sofrer. Os discípulos não sabiam. Sabe, às vezes nós discípulos, porque não sabemos que vamos sofrer, esquecemos a fé de lado um pouquinho, queremos controlar tudo. Lutar faz parte da agenda de conquista do reino. Aliás, ninguém conquista nada sem luta. Jesus tem certeza que você é capaz de lutar, então você que lute. Vai ficar tudo bem desde que você encare com fé os desafios dessa estação. Não só no aspecto da saúde, mas em especial também na questão financeira, relacional. Talvez as coisas na sua casa não estejam tudo bem por enquanto, mas Jesus vai entrar, você vai ser canal de bênção para a sua casa e para a sua família, e de verdade vocês vão encarar essa dificuldade com fé. A certeza de que Jesus está com vocês vai dar a convicção necessária e a disposição necessária para todos os dias se adaptar, se reinventar, parar de simplesmente sobreviver. Eu quero que você reconheça a importância de encarar com fé os desafios. Toda a família já passou por dificuldades. Eu tenho certeza que na sua casa você tem alguns históricos e algumas histórias de milagres, sabe, testemunhos mesmo, de vida financeira transformada, de saúde. Está na hora de fazer um combo, de colecionar e de encarar com fé essa dificuldade. Jesus estava diante do maior desafio da vida dele, mas ele não abriu mão de se relacionar com os seus. Ele encarou com fé. E ele estava tentando entregar isso para os discípulos, falando: vamos comer a Páscoa. Eu fico imaginando os discípulos de Jesus, sabe? Na segunda-feira, falando: uau, Jesus ia passar por tudo aquilo. E ele estava em paz, e ele quis comer a Páscoa com a gente, porque ele tinha certeza que ia ressuscitar. Você precisa ter certeza da ressurreição. A Páscoa vai lembrar a gente disso. Vai ficar tudo bem. Eu quero que você reconheça essa verdade. Vai ficar tudo bem desde que você decida manifestar o reino de Deus, ou desde que você manifeste o reino de Deus. O verso 15 diz: pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Eu gosto de pensar que Jesus, ele tinha uma outra agenda. Sabe, ele estava comendo aquela Páscoa, feliz. Jesus não era famoso por comer pouco, mas a fama dele estava muito mais relacionada à prioridade dele de estar à mesa com as pessoas, à honra e ao valor que ele dá, que ele atribui, que ele entrega, que ele enxerga e percebe em você, na sua realidade. Por isso, ele estava fazendo questão de estar naquela mesa, porque ele sabia que aqueles caras
eram capazes de manifestar o reino de Deus, que vai muito além de comida e bebida, como nos ensina Paulo. Ele vai dizer que o reino de Deus, pelo contrário, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A sua vida deve ter um terço de paz, de alegria e de justiça. Sabe, você precisa ser essa fonte manifesta do reino de Deus. E aí vai ficar tudo bem, não só com você, mas vai ficar tudo bem onde você for plantado. Talvez você tenha que trabalhar amanhã, talvez você tenha que encarar a sua família, que você não costuma falar, mas eles vão fazer aquele contato, sabe? Via chamada de vídeo, é Páscoa, e você não está muito afim. Deixa eu te dizer, o reino de Deus vai se manifestar através da sua vida. E aquela dificuldade que existia relacional vai sumir, porque Jesus Cristo quer manifestar o reino através de você. Muito mais do que simplesmente fazer algo legal, comer um negócio diferente. A Páscoa tem a ver com tudo isso que a gente falou aqui. E a certeza de que Jesus confia em você para ficar tudo bem. Quando Jesus disse que comeria a Páscoa novamente, quando o reino estivesse manifesto, eu quero te lembrar que o reino de Deus já chegou e que Jesus Cristo quer comer a Páscoa com você amanhã. É isso que Ele tem feito. Ele tem nos encontrado a cada Páscoa, porque o reino está estabelecido. Ele não precisa mais estar presente fisicamente, em lugar nenhum, em ambiente nenhum. Ele sabe que você, reunido em nome dEle com a sua família, é um reino manifesto. E você dá conta sim. Fabão, mas os meus pais não me escutam. Eu não tenho moral na minha casa. Deixa eu te dizer algo importante. Você tem muita moral na sua casa lá do céu. E a partir dessa autoridade, dessa intimidade com Deus, você vai manifestar o reino na terra. Começa você que é adolescente, arrumando seu quarto, lavando uma louça. Sinais do avivamento na casa da galera, né? Os pais me avisam. Mas eu preciso dizer para você que o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, vai se manifestar através da sua vida. Por causa da aliança que Jesus tem com você, que Ele chamou atenção naquela primeira Páscoa, ou naquela primeira Páscoa da nova aliança. Você vai dar conta sim de manifestar o reino dEle na terra. E pode ter certeza que Jesus vai comer a Páscoa com você e vai ficar tudo bem. Quero orar com você nesse momento, liberando sobre você essa capacidade. Jesus, obrigado, o Senhor é bom. E o Senhor decidiu deixar tudo bem. Tudo bem não significa que não vamos ter dificuldades. Tudo bem não significa que não vamos lutar. Tudo bem significa que você já venceu. E nós somos mais do que vencedores por meio do Jesus que nos amou. Por causa da aliança que o Senhor tem conosco, Jesus. Nós nos apropriamos de todas as verdades estabelecidas sobre nós, na Tua palavra, do Gênesis ao Apocalipse. O Senhor é o alfa e o ômega, o Senhor é o começo e o final, e o Senhor sabe o começo e o nosso final. Então nós estamos aqui disponíveis, Pai, para manifestar o Teu reino. Que os Teus filhos entendam isso, que cada um que está aqui e sabe da importância disso, possa mesmo manifestar o seu reino, encarar com fé as dificuldades da vida e marcar presença em tudo que o Senhor convidar, Jesus. Nós te amamos, muito obrigado pela certeza de que no Teu nome vai ficar tudo bem. Tudo vai ficar bem. Essa não é uma mensagem motivacional, isso não é simplesmente negação de uma realidade, isso não é simplesmente aquele negócio assim, sabe por que tudo vai ficar bem? É porque o tempo sempre resolve tudo. Tem um grande lema dessa nova geração, que é tudo passa, ou seja, o tempo vai fazer tudo passar, vai ficar tudo bem, não é porque o tempo resolve, porque se o tempo resolve, Deus seria desnecessário. Vai ficar tudo bem porque Jesus veio, vai ficar tudo bem porque Jesus reina, vai ficar tudo bem porque Ele vive e reina para sempre. É por isso que a nossa hashtag vai ficar tudo bem, o T é uma cruz, é porque em Jesus vai ficar tudo bem. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 11, vai dizer o seguinte:
eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. E esse é o tempo de sim vencermos. Como? Pelo poder da cruz, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nosso testemunho. É tempo de tirarmos da nossa vida tudo aquilo que não tem identificação com a vida de Jesus. Esse é o tempo de lembrarmos da história de Deus sobre a terra, da história de Deus sobre a humanidade. Eu quero lembrar aqui com você que Deus, Ele chamou uma estéril, e por meio daquela estéril, Ele fez de Abraão também o seu chamado, também o seu filho, o patriarca da fé, fez dele pai de multidões. Em meio a uma fome sem precedentes em Israel, Deus vai levantar o seu filho José. José salva o mundo da fome, e ele então revela a grandeza de Deus. Num tempo difícil, num tempo de fome, a grandeza de Deus foi revelada, e Cristo então, que está desde o começo da história, Deus vai usar José para salvar o mundo da fome. No meio de um infanticídio, Deus salvou um bebê, fez dele um príncipe, e mesmo quando ele se tornou um fugitivo no deserto, aos 80 anos de idade, fez dele libertador de uma nação inteira. Quando o povo era saqueado e roubado, vivia com fome e com medo, vivia se escondendo nas cavernas, Deus vai levantar um filho dele, Gideão que estava malhando trigo no lagar. Com apenas 300 homens, Gideão, ele vai vencer 120 mil homens. Talvez você se sinta numa batalha, 300 contra 120 mil. Deixa eu te dizer uma coisa, é só um momento estratégico para a manifestação do poder de Deus. Talvez você se sinta sem chão, talvez você se sinta desamparado, talvez você se sinta sozinho. 300 contra 120 mil, confie em Deus. Ruth, a viúva, atingida pela fome e pela miséria, encontrou o seu resgatador. Ela vai encontrar o seu Boaz, e dela, da linhagem dela, sabe quem que vai vir? Da linhagem dela vem Davi, e da linhagem de Davi vem o Salvador do mundo. Um menino esquecido até pelos seus pais e irmãos, sem linhagem real, é escolhido por trás das ovelhas que eram pastoreadas dos seus pais, e ali então ele é escolhido para ser rei Israel. Quando o gigante se levantou, amedrontando todo um exército que se escondia por trás das rochas e dentro das suas barracas, todas as vezes que ele lançava um desafio, a nação de Israel não tinha como ter nada que era relacionado ao ferro, porque os filisteus dominavam Israel e não permitiam que eles tivessem nada de ferro, somente Saul e o seu filho Jonatas tinham uma espada, e todos estavam com medo. E então foi nesse momento que Deus levanta o pequeno Davi, e ele enfrenta o gigante, e então nasce em Israel um novo líder. Deus traz então essa unção sobre Davi, ameaçado por todos os povos ao redor, sem dignidade, sem a proteção dos muros. Deus levanta então Neemias, que em 52 dias ele vai reerguer os muros de Israel, uma grande construção, num tempo antigo, sem as ferramentas e sem a tecnologia dos dias de hoje. Deus levantou Neemias, que liderou o povo, e aquele remanescente, aqueles que haviam sobrado em Israel, faz uma grande obra, e eles então restaura a dignidade do povo de Deus. Deus levantou patriarcas, juízes, profetas, reis, homens e mulheres, nômades, pastores de ovelhas, agricultores, errantes e fugitivos nos desertos, mas nunca deixou aqueles que criam nele, os seus, sem o socorro do céu. Em um silêncio de quase 400 anos, ele vai encontrar então em seguida uma virgem de 16 anos de idade, encontrada pelo anjo Gabriel. Ela se torna instrumento de Deus para trazer
Salvador, Filho de Deus, Jesus à terra. No meio do deserto aparece um profeta, ele consagrado e separado a Deus, ele pregava no meio do deserto, cumprindo a profecia de Isaías 43, que mesmo no deserto ele abriria um caminho, e ele então começa a anunciar: o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, estaria entre nós. E então o Salvador vem, e ele encontra adolescentes e jovens no meio da Galileia, uma região sem holofotes em Israel, pescadores, ali então agricultores, cobradores de impostos. Ele vai trazer esses adolescentes, esses jovens, esses meninos, para andar com ele, faz deles discípulos, e então vai fazer deles aqueles que se tornaram pregadores às multidões, aqueles que vão levar o evangelho a todo o mundo, por meio daqueles que eram improváveis, por meio daqueles que eram improváveis em tempos difíceis, mesmo em tempos difíceis, mesmo entre os mais improváveis, Deus sempre levantou aqueles que trariam resposta. Deus sempre trouxe a mudança, Deus sempre trouxe o socorro no dia da morte, quando parecia que a promessa havia sido quebrada, que a fé tinha sido inútil, que o sonho havia morrido, que tinha sido em vão crer, confiar, esperar, caminhar e se entregar àquele que tinha prometido e dito que era o Salvador, quando parecia que tudo tinha sido inútil, em vão, quando parecia que tudo tinha dado errado. Era nesse exato momento que Jesus estava tomando de Satanás a chave do inferno, que ele estava vencendo a morte, que ele estava se apresentando ao Pai, que ele estava então cumprindo toda a justiça de Deus, e ele estava no meu e no seu lugar, ele estava cumprindo o que era necessário para o preço do pecado e vencendo a Satanás, a morte, os seus demônios. E o domingo chegou, Jesus ressuscitou, ele apareceu a Maria, que não saía da porta do túmulo, a Pedro, aos 12, depois ele vai caminhar por 40 dias, e diante de 500 testemunhas, ele sobe ao céu, e ele diz que enviaria o seu Espírito Santo, e ele fala para eles: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e serão minhas testemunhas na Galileia, na Samaria, na Judéia, em Jerusalém e até os confins da terra. E o Espírito veio, o primeiro Pentecostes aconteceu, a descida do Espírito Santo encheu os primeiros discípulos de poder, e eles saíram testemunhando, realizando sinais e milagres. Atos é o livro que mostra como vive aqueles que creem nele, aqueles que são cheios do seu Espírito Santo, aqueles que sabem que ele vai voltar e aqueles que sabem que vai ficar tudo bem. Mesmo presos, os cristãos escreveram cartas, mesmo os presos, eles encorajaram aqueles que estavam com sua fé talvez abalada, e essas cartas nos encorajam até os dias de hoje. Jesus, ele sempre se manifestou, ele nunca deixou o seu povo sem resposta, e porque o túmulo foi emprestado só por 3 dias, ele ressuscitou, ele vive e ele voltará. A cruz vazia anuncia quem ele é, anuncia o seu caráter, anuncia a sua natureza. Ele é especialista em converter mal em bem, ele é especialista em converter morte em ressurreição, ele é especialista em trazer o improvável, o impossível, o sobrenatural. Ele transforma histórias, ele restaura vidas. Talvez hoje você está pensando o que vai ser da sua vida, como você vai viver daqui para frente, como está o cenário, o mundo ao seu redor. Talvez você se decepcionou consigo mesmo, talvez você se sente só, talvez você tenha se afastado da fé. Deus está te chamando hoje para perto, Ele está trazendo ao seu coração esperança, Ele está te falando: a cruz é suficiente, os seus pecados podem ser perdoados e a vida dele pode permanecer em você. E qual é a sua parte? A sua parte hoje é crer
que Jesus já fez a parte mais difícil. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Jesus já fez a parte mais difícil. Ele foi o cordeiro sem mancha, sem defeitos, e ele cumpriu a justiça de Deus, e ele nos livrou de uma maneira de viver fútil, pequena. Ele trouxe a grandeza aos nossos corações. Qual que é a sua parte? Fortalecer a sua conexão com a família de Deus. Versículo 22 de 1 Pedro 1, agora que vocês purificaram da sua vida, a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, assim como também está escrito em 1 João 1,7, que a santificação estabelece a nossa comunhão, e assim também Pedro vai dizer, nós nos purificamos, e agora vivamos em obediência e na verdade, e visando o que? O amor fraternal e sincero, e amando uns aos outros. Ei, esse é um tempo de distanciamento social, mas não é um tempo de isolamento espiritual, é tempo de nos importarmos mais, é tempo de amarmos mais, é tempo de fazer a diferença. Até por isso, nesses dias nós estamos incentivando a você, pegue um papel, pegue uma xícara de café da manhã, que seja, de um cafezinho, deixa para alguém da sua casa, escreva nesse papel, vai ficar tudo bem. Ligue para um amigo que talvez está distante, diga, vai ficar tudo bem. Pegue as suas redes sociais e poste um texto bíblico e diga, vai ficar tudo bem. Lembre-se que porque Jesus ressuscitou e voltará, vai ficar tudo bem, e esteja conectado com a sua família. É tempo de fortalecer a sua conexão com a família de Deus. Versículo 22, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência e da verdade, esse é o tempo de você então fortalecer o seu coração. O versículo 20, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos dias, nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. E qual que é a sua parte hoje? A sua parte é focar na eternidade. Vocês foram regenerados, não de uma maneira perecível, mas imperceptível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Na palavra de Deus temos também essa verdade, que a vida é como uma planta, como uma flor que aparece e amanhã está murcha, amanhã vai embora. Esses dias eu estava gravando um vídeo no pôr do sol, em 5 minutos já estava escuro, e eu me lembrei, é tão rápido, é tão repentino, é tão de repente, e tudo já se foi. Assim é a nossa vida, sabe? Não analise a sua vida, não analise esse momento como se já tivesse chegado ao fim. Esse é o tempo de olharmos com Deus e vermos o quadro completo. Ele se importa, Ele está presente, Ele ama, Ele vive, Ele voltará. Esse é o tempo de olharmos para Ele. Eu lembro de uma frase da Corrie ten Boom que diz, não tenha medo de entregar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Hoje é dia de focar na eternidade. Hoje é dia de olhar para a cruz e relembrar que Ele ressuscitou, Ele vai voltar, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E se você me assiste hoje, talvez você ainda, mesmo que você já tenha conhecimento dessa verdade, mas ainda não se tornou verdade dentro do seu coração, eu queria te convidar hoje a fazer uma oração. É uma oração de entrega a Jesus. É a oração daquele que crê nessa verdade. É a oração daquele que se volta para Deus. Você não foi chamado apenas para saber ou crer que Ele morreu na cruz, ou que Ele ressuscitou, ou que Ele vai voltar, mas recebê-lo em seu coração, de que essa verdade se torne verdade em você. Você precisa crer na verdade sobre
a palavra de Deus e também crer na verdade do poder de Deus. E para você entender e receber a verdade do poder de Deus, você tem que dar um passo de fé. Você precisa se lançar nele. Talvez você foi absorvido por dúvidas, medo, solidão. Talvez você permitiu que muitas vozes conduzissem você para um lugar de solidão e de talvez até de depressão. Talvez até daqueles pensamentos ateístas, como se Deus tivesse nos esquecido, como se Deus fosse um pensamento, uma história contada apenas, um conto de fadas, uma lenda que foi passada de geração em geração. Talvez você permitiu que coisas assim entrassem na sua mente, mas hoje eu quero te convidar, deixe Ele surpreender você. Salmo 34 fala: provem e vejam que o Senhor é bom. Salmo 34, 7, hoje é tempo de você experimentar, experimente crer, experimente se entregar a Ele, experimente fazer dele o Senhor da sua vida. Essa foi a decisão mais importante da minha vida. Um dos momentos que eu gosto de me lembrar foi quando eu percebi essa verdade do poder de Deus, da vida de Cristo, quem Ele é. E eu me lembro que uma segunda-feira eu ia para a faculdade, tinha prova, eu estava no ônibus sentado com os textos da prova e eu lia aqueles textos. E no meio daquele momento eu tinha acabado de voltar para Cristo, aquela verdade tinha tomado o meu coração e eu estava ali, sabe, Jesus veio por mim, foi pelo meu pecado que Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está aqui agora comigo. Eu imaginei Jesus sentado do lado ali naquele ônibus comigo, então eu comecei a chorar, eu comecei a ser incendiado pelo Senhor, e naquele ônibus lotado eu tinha certeza, Ele estava lá. Valia a pena continuar, não simplesmente para terminar um curso na faculdade, não simplesmente para pagar as contas no final do mês, mas para Ele, eu estava vivendo para Ele. Sabe, imagine Jesus sentado nesse sofá, imagina Jesus nesse quarto de hospital, Ele está vivo, Ele reina. Imagine Jesus agora com você do seu lado, e hoje eu quero te convidar a entregar a sua vida a Ele. Então, vamos lá, vamos fazer essa oração a Ele. Feche os seus olhos aonde você está, eu vou fechar os meus olhos aqui também, e eu vou orar. Eu queria que você repetisse essa oração aqui junto comigo. Fala: Jesus Cristo, eu creio que você veio como prometido por Deus, que você viveu entre nós, realizou sinais e milagres, fez de homens simples e comuns, extraordinários homens de Deus. Eu creio que o Senhor foi para aquela cruz sem nenhum pecado, era o meu pecado que estava lá. Eu creio que o Senhor foi até diante de Deus e cumpriu a justiça dele. Eu creio que você ressuscitou, eu creio que você vai voltar, e hoje eu me arrependo dos meus pecados, eu te recebo na minha vida como meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Entra na minha vida hoje, eu sou seu, todos os dias aqui, e por toda a eternidade, eu quero ser parte da sua família aqui na terra, e eu quero viver para ti, e eu sei que o Senhor nunca me deixará sozinho. Eu oro em nome de Jesus, amém. Parabéns, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Parabéns, os seus pecados foram perdoados, receba o Espírito Santo. Se você acabou de orar e entregar a sua vida a Jesus, aí na sua tela vai aparecer agora um WhatsApp. Esse número você pode entrar em contato, nós vamos orar com você. 996798795, DDD é 12, e nós vamos então falar sobre essa decisão que você acabou de tomar. Você também será convidado a preencher um formulário. Nesse formulário você vai passar para a gente os seus dados. Nós não vamos compartilhar os seus dados com ninguém, mas nós vamos enviar a você um curso que fala sobre os seus primeiros passos de fé. Coloca o seu celular na TV, nessa hashtag, nesse QR Code, e desse QR Code você vai para uma página do nosso site, onde você pode nos dar os seus dados, informando a decisão que você acabou de tomar, dizendo talvez até que você quer fazer parte de uma célula, e então nós vamos enviar a você imediatamente uma mensagem de boas-vindas e também um curso que fala sobre os seus primeiros passos de fé. São 4 aulas falando sobre os seus primeiros passos de fé na família de Deus. Então, você pode então mandar o WhatsApp, ou você pode entrar nesse link e nós enviaremos esse curso a você e também vamos caminhar com você. Seja bem-vindo à família de Deus. Parabéns pela sua decisão. Não deixe de enviar
para a gente os seus dados, não deixe de entrar em contato com o nosso WhatsApp e falar para a gente da decisão que você acabou de tomar. É tempo de voltarmos para Ele. E eu tenho um convite muito especial a você. Amanhã, Páscoa, domingo de Páscoa, sabe, você é convidado a estar com a gente na transmissão das 10 da manhã e das 18 horas. Teremos ceia, vai ser a ceia em família, a transmissão daqui até a sua casa e na sua casa. Então, eu quero até falar aos jovens. Os jovens gostam de deixar as coisas para a última hora, gostam de estudar para a prova na última noite antes da prova. Então, talvez você não preparou o pão e o suco de uva. Então, prepara logo pãozinho, suco de uva, e amanhã ceia em família aos batizados e aqueles que estão em comunhão com a família de Deus. Ceia transmitida online e você participando da sua casa em unidade com a gente, celebrando a nossa comunhão em Jesus e celebrando também porque Cristo voltará. Nós ainda teremos uma canção aqui, depois teremos o anúncio daqueles que ganharam o sorteio, o livro e ganharam também a camiseta. Eu quero, hoje é um dia especial, então eu vou dar mais uma camiseta, tá? Uma camiseta da Use Eleve, que está funcionando nesse tempo, para quem falar o maior número de axiomas do pastor Carlito. Ele tem vários axiomas, tá? Ele tem várias frases. Então, aquele que falar o maior número de frases, o moderador do chat, a Yasmin hoje está moderando para nós, ela vai contar quem falar o maior número de frases, em homenagem a ele que está fazendo 50 anos hoje. Então, aquele que falar o maior número de frases do pastor Carlito vai ganhar mais uma camiseta Eleve. Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Jesus vive, Jesus voltará, vai ficar tudo bem. Deus te abençoe.